Mas afinal, tem ou não tem uma idade ideal para morar fora? Se você está chegando agora no meu canal, eu moro no Chile desde 2011, então meu contato com estrangeiros e nessa vida no exterior é de muito tempo. E além disso, eu tenho uma consultoria de imigração, então eu atendo muitos estrangeiros diariamente, não só que querem morar no Chile, mas em outros países, junto com a minha equipe, para questões de vistos, moradia, adaptação, um montão de outras coisas. E essa pergunta é muito recorrente. Fê, você acha que tem uma idade ideal para morar fora? Por outro lado, tem pessoas que já chegam me dizendo: eu não acredito que exista uma idade para morar fora, qualquer época é época e tal. Vamos lá! Vamos tentar responder essa pergunta porque eu acho que ela é importante para você que está questionando uma vida no exterior. Gente, desde o ponto de vista de liberdade, de você ser quem você é, de você poder fazer as suas próprias escolhas, o que você quiser da sua vida, obviamente que não tem idade, a qualquer momento você pode fazer isso. Porém, seria muito romanticismo da minha parte dizer que não tem idades ou etapas da vida que favorecem mais do que outras quando você decide morar fora. A gente sabe que, por exemplo, uma criança ao nascer, ideal que ela nasça com 40 semanas para ter mais chances de saúde, menos complicações para a mãe e para ela, né? Tem uma determinadas semanas ali que ela já pode nascer, mas todo mundo evita que nasça prematuro para não ter maiores problemas. Uma mulher, por exemplo, aos 40 anos, ela pode ser fértil ainda, mas na medicina não é recomendável que ela busque se engravidar nessa fase. E a gente poderia citar um montão de outras épocas aqui da vida, como por exemplo, uma criança aos 2 anos de idade que ainda não anda, com certeza se ela for fazer alguns exames, ela vai constatar que ela está com algum atraso, algum tipo de atraso no desenvolvimento dela. A mesma coisa se chega aos 3, 4 anos, ela ainda não fala muito bem. E muitas outras coisas que quem é da área médica vai explicar melhor. Mas tem outros aspectos, não só na área médica, em que a etapa da vida que a gente está pode favorecer em algumas coisas e em outras não. E morar fora é a mesma coisa. Vamos começar do princípio, então? Vou tentar traçar aqui rapidamente para vocês uma linha do tempo onde a gente está começando com crianças pequenas, tá? Bebês de 0 até 5 anos aí, essa criança, tá? Obviamente que essa criança tão pequenininha indo morar fora, ela vai ter uma vantagem frente a outras pessoas. Por quê? Ela vai ser alfabetizada nessa cultura nova, ela vai ser inserida nessa cultura ainda sem ter muitos hábitos, sem ter muitas manias. Para ela vai ser basicamente como se ela tivesse nascido nesse lugar. O desenvolvimento do idioma vai ser muito melhor, o choque cultural vai ser bem menor, porque na verdade ela foi inserida naquele contexto bem novinha. Agora, eu acho importante ressaltar aqui, gente, que não é porque é uma criança que não vai ter dificuldade de adaptação, tá? Cada criança tem sua fase, cada criança, eu acho importante reforçar isso, criança também é ser humano. Às vezes nós temos o costume de tratar crianças como se elas fossem sem personalidade, sem poder de escolha, sem gosto, sem nada, e não é bem assim. Mas, olhando pelo ponto de vista de morar no exterior, obviamente uma criança que ainda vai passar pelo processo de alfabetização, que ainda é bem pequena, ela tem uma chance maior de se adaptar a essa cultura. Uma criança que já está na idade escolar, que é um pouco maior, vocês vão ver minha gatinha se escondendo ou passando em algum lugar aí, tá? Uma criança que já é um pouco maior, que já está numa idade escolar, que já está numa fase de desenvolvimento, ela já teve amiguinhos que foram criados no Brasil, ela tem os laços com os avós, com a família, ela já foi alfabetizada em português, então ela ainda continua com grandes chances de adaptação e de fluência no idioma, mas já vai ser uma etapa completamente diferente da criança anterior, percebe? Quando a gente já vai para adolescente, um adolescente mudando de país, ele pode ter duas reações. Ou ele vai adorar a experiência, ou ele vai odiar e ter muito choque cultural. Porque é a fase onde eles não querem perder o que eles consideram que é o mundo deles, né? De repente já está iniciando a vida amorosa, de repente já criou amigos, se ele é uma pessoa mais tímida, retraída, pensar em fazer amigos no exterior pode ser algo que dê um nó na cabeça. Às vezes ele não quer ir, mas por ser menor, ele não tem opção. E tem aquele adolescente que vai amar novas experiências, viagens, conhecer pessoas, falar outro idioma e tal.
Então tem os dois lados. Porém, nessa fase inicial da vida, né, de bebê até uma adolescência, é ainda uma fase de formação onde tudo é mais ajustável. Quando você está ainda entrando na fase universitária, por que existe tanto intercâmbio de idiomas ou outros tipos de intercâmbio nessa fase de adolescência e até faculdade? Porque você ainda não está amarrado a um emprego, porque você ainda não está amarrado a uma carreira, porque você, na maioria das vezes, ainda não paga contas, não tem vínculos com o lugar que você nasceu. Então, digamos que você não tem nada a perder, né? Por isso que tem tanto incentivo de estudos no exterior para este público. É uma vida que ainda não está, digamos assim, estabelecida, né? Agora, quando a gente vai para a fase adulta, já começando ali dos 25, uma pessoa que já terminou a faculdade, já escolheu uma carreira, que está começando e tal, ela tem chances de se adaptar, ela vai ter que se esforçar mais com relação ao idioma, mas ela não vai ter ainda tantos impactos na vida. Tudo isso que eu tô falando é em base a experiências, tá, gente? Mas também aos clientes que eu atendo e porque a gente tem toda uma estrutura na minha empresa de profissionais de imigração, então a gente estuda todos esses comportamentos e como eles vão se transformando, tá? Não é só achismo da minha parte, não. Vamos voltar lá. Então, uma pessoa que ela tá ali na casa dos 20 e tal, ela já passou pela faculdade, ela já iniciou uma carreira, mas ela ainda tem chances, digamos assim, de uma melhor adaptação se ela troca de mundo, né? Eu tenho uma frase muito conhecida aqui no meu canal e nas minhas redes sociais, aliás, me segue, que é: quando você mora fora, você zera a vida. E uma pessoa que ainda, ela já começou uma profissão, mas ela ainda não criou raízes, ela não tem muito tempo nisso, ou não tem muito tempo numa vida financeira, em patrimônios, etc., ela vai zerar a vida, mas digamos que ela não estava com esse copo tão cheio como quem já tem um tempo de estrada, entende? Então o impacto é menor e a chance de se restabelecer profissionalmente lá fora também é maior. Agora a gente vai se aproximando a um público que é mais da minha idade e até mesmo mais velho, que é aí onde eu considero que existem coisas que precisam ser melhor pensadas, com um planejamento muito maior. Vamos imaginar uma pessoa de 40 anos, que é o meu caso, vai agora decidir mudar de país. Tem problema? Não, não tem problema. Aliás, nenhuma das idades tem problemas, tá, gente? A questão é que existem coisas em determinadas etapas que favorecem mais e em outras que você precisa pensar muito mais. Se eu fosse mudar de país hoje, com 40 anos, com toda a bagagem que eu tenho de 11 anos no exterior, eu já sei algumas coisas, como por exemplo, independente do país que eu vá, vai levar um tempo ali. A gente tem uma média, né? Porque os países, eles são meio parecidos no processo de aprovação de vistos, etc. E até que você se torne mesmo um residente definitivo. Então eu vou tirar uma média aqui entre 3 e 5 anos, tá? Para você realmente ser um residente com todos os benefícios, não pensar mais em visto, não pensar mais em nada. É uma média, ok, pessoal? Eu mudando de país hoje, vamos imaginar com 40 anos, vamos imaginar que lá pelos 45 anos eu vou estar realmente com melhores aprovações bancárias, por exemplo, para um projeto de vida. Eu vou estar com todos os vistos em dia, isso pensando pelo lado econômico. Se eu quiser mudar de país hoje, construir uma vida lá fora, inclusive financiar uma casa, eu tenho que correr contra o tempo. Por quê? Porque a maioria dos bancos financiam no máximo 20 anos. Um estrangeiro que está mudando de país aos 40 anos vai demorar aí essa média de 3 a 5 anos para criar um histórico nos bancos, isso se ele já chegar com um emprego estabelecido e tal, para ele poder conseguir esse ok a esse crédito que vai financiar essa casa, né? E ele tem que fazer isso assim que ele chega, e nem todos os bancos vão dar essa autorização, porque existe todo esse documento, você está nascendo para um país, correto? Estão acompanhando minha linha de raciocínio? Então, uma pessoa de 40 anos mudando de país, ela tem que pensar que algumas coisas talvez não vão ser convenientes para ela, ou ela vai ter que abrir mão, né? Olha, talvez eu não vou conseguir essa aprovação o quanto antes para poder comprar essa casa. E se eu não vou ter um financiamento de um banco, então pelo menos nesse tempo no exterior eu vou ter que juntar o máximo de dinheiro que eu conseguir para o que eu conseguir depois de aprovação de financiamento ser pouco e eu ter um dinheiro de entrada justificável. Estou só citando um ponto aqui. Outra questão,
Justamente por isso, às vezes você por não ter um visto, um documento ainda, ou demorar uma média aí para ter tudo isso, você não vai conseguir fazer investimentos financeiros e tal. E essa é a etapa da vida onde a gente mais pensa nisso. Antes dessa idade, a gente está muito de se lançar no mundo. Nessa parte da vida, nessa etapa da vida, é crucial que a gente já comece a pensar em algumas coisas que vão determinar o nosso futuro. Uma pessoa que tomou uma decisão de mudar de país, no início da vida profissional, no início da vida em si, ela está com mais, digamos, tempo para cometer os mesmos erros ou escolhas, enfim, que a gente teria no Brasil. Uma pessoa que já se muda na metade, digamos, da expectativa de vida, é uma pessoa que já tem que se mudar mais preparada, consciente de algumas coisas, porque o que ela faz hoje, ela vai plantar para o futuro dela, seja se aposentando no Brasil ou se aposentando nesse novo país. E tudo isso faz diferença, porque você vai ter um tempo aí que você vai estar nascendo burocraticamente para esse novo país e que pode impactar as suas finanças e o seu futuro. Agora, indo para uma etapa ainda mais avançada, que é um público que também me segue aqui e eu tenho muito carinho, que são os aposentados ou próximos a se aposentar. Essas pessoas precisam ter um cuidado ainda maior na decisão de morar fora. Elas podem? Todo mundo pode, como eu disse. Mas precisa sim ser uma pessoa que está ainda mais estabelecida financeiramente que a pessoa de 40, 50 anos que se mudou. Porque uma pessoa que está se aposentando ou está para se aposentar, ela não vai ter chances no exterior de um trabalho com renda fixa, a não ser que ela monte o próprio negócio. Até começar a empreender, vai passar essa média de anos aí para você ter toda essa documentação disponível para poder abrir o teu negócio, para estar legalmente, né, nesse país e inclusive legal a sua empresa também, legalmente falando. Então tem todo esse tempo para considerar. Você tem que chegar com uma boa aposentadoria. E isso eu tô falando só da parte de finanças, da parte de ser estável economicamente, né? Mas também existe outro ponto a se considerar, que é, por exemplo, muitas pessoas me perguntam: Fê, a sua mãe ama tanto o Chile, você nunca pensou em levar ela para morar com você ou próximo de você e tal? Gente, é claro que eu já pensei e adoraria essa opção. Mas minha mãe tem 73 anos, uma vida no Brasil, todos os netos próximos dela, uma pessoa com toda a sua história construída, com todos os seus hábitos, manias, seus gostos, que é tudo, obviamente, respeitável, entendível e tal. Uma pessoa nessa idade, não é que ela não possa, mas ela vai sim, a gente precisa ser honesta, ela vai ter um pouco mais de resistência, ou um pouco mais de dificuldade, ou um pouco mais de apego com relação ao seu idioma, às expressões de toda uma vida. Ela vai se sentir retraída, falo até pela minha mãe, vai se sentir retraída no começo para poder falar. É uma pessoa que já criou amigos de toda uma vida, ter que começar do zero. A velhice, para muita gente, é uma fase solitária. Imagina iniciar a vida na terceira idade, em outro país, onde você, basicamente, está criando vínculos novamente. Então, tudo isso não é um detalhe. Não é uma coisa assim, vai passar. Não, tem muitos filhos que acabam levando seus pais para morar com eles no exterior e os pais acabam deprimindo, acabam somando problemas de saúde, várias outras coisas. E de novo, eu sei que cada ser humano é único. Eu sei que tem pessoas de terceira idade que dão um baile de energia e de mente aberta e de capacidade de aprender coisas novas que muitas pessoas mais jovens. Eu sei de tudo isso. O que eu tô falando aqui é coisas gerais para vocês pensarem e para a gente refletir que todo mundo tem sim a liberdade de fazer o que quer da vida, inclusive de morar fora quando quiser. A grande questão é, vamos deixar um pouquinho o romantismo de lado na hora de fazer um planejamento e pensar em coisas práticas. Quando a gente sai do nosso país e vai para outro, a ideia é que a gente melhore de vida, ou que pelo menos não regrida, que a gente consiga manter o mesmo padrão que a gente tinha. E isso envolve o nosso emocional, o nosso financeiro, a nossa capacidade de socializar, de aprender coisas novas, de se envolver, de se sentir parte daquele mundo. E nisso, não posso mentir, existem fases que favorecem mais do que outras. Se você já tinha pensado nisso, comenta aqui pra mim. Se você nunca pensou, me diz: Fê, adorei refletir sobre o assunto. Enfim, independente do que você pense, me conte aqui, quero muito saber a sua opinião. Um beijo, até o próximo vídeo.